Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, generosos e cógnitos. Revejo pedaços deles. Rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintada e esporas, baticuns de sapatões no tijolo gasto. Retalhos e sons dispersavam-se. Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros anos. Pavor. Depois, as mãos finas se afastaram das grossas e lentamente se delinearam dois seres que me impuseram obediência e respeito. Habituei-me a essas mãos. Cheguei a gostar delas. Nunca as finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se de lágrimas e os meus receios esmoreciam. As grossas, muito rudes, abrandavam em certos momentos. Com esse trecho do Graciliano, do livro Infância, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, trazendo um talentosíssimo artista alagoano, poeta, professor, um homem que dedica a sua vida à arte e à cultura aqui de Alagoas. Cosme Rogério, bem-vindo ao programa, querido. Satisfação em recebê-lo aqui. A satisfação e a alegria toda minha mais uma vez. Muito obrigado. E obrigado pela generosidade das palavras que sempre dirige a minha pessoa. E aí você agora enveredando também pelo caminho da fotografia, não é? Exato. Eu paguei uma disciplina linda no mestrado, 7 anos atrás, chamada Uso da Imagem nas Ciências Sociais. Na época eu estava fazendo pesquisas em antropologia, em sociologia, entre os meus parentes indígenas de Palmeira dos Índios, e o resultado dessa convivência foi registrado em imagens e vai ser publicado em breve em mais uma obra literária, dessa vez em linguagem fotográfica. Então o seu olhar vai direto para nesse trabalho? Nesse trabalho é um ensaio etnográfico, né? Um trabalho de fotografias sobre o dia a dia, o cotidiano e as lutas do povo Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios. E tem por título A Que Nunca Foi de Branco, que é como eles se referem a um determinado território na aldeia Cafurna de Baixo. E naquela região, inclusive, existe uma polêmica quanto ao território indígena ali, não é? Exato, é um território de disputa, né? Desde o século XVIII, desde a formação da cidade. A cidade surgiu obedecendo um segundo ciclo de colonização portuguesa, né? Por ordem do Marquês de Pombal, os índios deveriam ser arregimentados em locais fixos, é um ordenamento jurídico de 1759, se não me engano, deveriam ser arregimentados em locais fixos e a partir daquele momento deveriam ser incorporados à colonização. Palmeira surge desse processo. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, entrega a responsabilidade da catequese aos capuchinhos, e é justamente um capuchinho, Frei Domingos de São José, o fundador do primeiro aldeamento que deu origem à cidade de Palmeira dos Índios. E pertencia antes aqui? Toda Alagoas pertencia a Pernambuco, né? Então, consequentemente, Palmeira pertencia ao território pernambucano, ao povoamento de Santo Antônio de Garanhuns, ela foi desmembrada desse povoamento, que hoje é a cidade de Garanhuns, e os chucurus teriam sido trazidos da aldeia de Simbres, onde hoje é território de Pesqueira, onde também existe o chucuru de Ororubá. Uhum. Aí você se debruçou, inclusive, sobre esse trabalho, não é? Exato. Em 1872, o governo do Estado, com base no primeiro Censo Nacional Brasileiro, extinguiu todos os aldeamentos, né? Então, os aldeamentos que existem hoje são produto das lutas do século XX, sendo que o primeiro deles foi a Fazenda Canto. E isso a gente está falando de reconhecimento oficial por parte do Estado. Mas isso não quer dizer que não houvesse resistência. Alguns territórios permaneceram preservando os costumes, as tradições e o domínio sobre o lugar, né? Então tem um cercado lá, num território estreito, espremido entre a mata e a civilização, que os índios fazem questão de dizer: são 519 anos, nesses 519 anos, Cabral e os colonizadores só chegaram até aqui, até este ponto. Aquela cerca para lá sempre pertenceu a famílias indígenas. E é justamente esse o mote que dá origem ao título do livro, A Que Nunca Foi de Branco. Olha que maravilha, né? Então a previsão é para este ano, Neste né? semestre ainda não sei qual o mês, mas ainda neste semestre será lançado pela imprensa oficial. Foi um livro premiado há 2 anos,
no edital de fotografias, né, do livro de fotografias. Foi um dos 3 selecionados e estamos aguardando a produção, que já está bem encaminhada. Já, inclusive, a Patrícia, que é de lá da gráfica e editora Graciliano Ramos, esteve aqui conversando comigo, tal, dizendo dos livros que tem para ser lançados este ano e dentre eles o seu, né? E a poesia, como é que está? Tem produzido? Tem um livro que está prontinho para ser apresentado à editora, se chama Esclerósia, que faz uma alusão a essa parte branca do olho, que quando se irrita fica avermelhada, né? Então é um conjunto de novas poesias produzidas nos últimos 2 anos e está guardadinho. Vamos ver o momento certo de apresentar para a edição. Pois é, você é um poeta maravilhoso, tenho assistido os trabalhos, as coisas que você tem feito. Você também ensina na UNEAL, Eu ensino hoje no IFAL. No IFAL, eu trabalhei na UNEAL e fui professor substituto uns 10 anos atrás, lá em Palmeira. Depois, em 2015, eu trabalhei com o professor Jairo Campos, a convite dele, o reitor na época. Trabalhei como gerente de extensão e 3 meses depois fui aprovado em concurso público para o Instituto Federal de Alagoas, para o cargo de professor de filosofia. Trabalho no campus Batalha, onde estou até hoje. Desenvolve um trabalho legal lá, inclusive, de recital que você faz, não é? A gente tenta, como o nosso cargo nos permite trabalhar além do ensino, né? Aliás, nos permite não, nos obriga a trabalhar além do ensino, a pesquisa e a extensão. A gente tenta incorporar esses elementos da carreira nessas atividades de pesquisa e extensão. No momento eu estou orientando uma pesquisa sobre a literatura em quadrinhos, que está sendo conduzida pela aluna Milena Sultana, de Olho d'Água das Flores, porque o nosso campus abrange as cidades da Bacia Leiteira, né? A gente se localiza em Batalha, mas a maioria dos nossos alunos são de Olho d'Água das Flores, Pão de Açúcar, Santana do Ipanema, Major Isidoro, um monte de cidades que, se eu for listar, não vou conseguir lembrar. Mas, no momento, a gente está conduzindo essa pesquisa sobre literatura em quadrinhos e pretendemos desenvolver, ainda este ano, uma pesquisa sobre a poética sertaneza, como diz o Elomar, da bacia cultural do Leite, né? Investigar os aspectos literários e linguísticos da poesia que é feita naquele ambiente. Coisa interessante. Que nós temos chamado de bacia cultural do Leite. É a região da bacia leiteira, mas pensando nos aspectos que pertencem ao conjunto identitário do lugar, a gente está pensando em bacia cultural do Leite, pensando nesses elementos que compõem a cultura local, né, da região. Tem um personagem ali na região que eu achei uma história muito significativa, a história desse, que é um franciscano, né? Exato. Tem uma região ali próxima a Palmeira, não tem? Exato, a Vila de São Francisco. E como é que é aquela história aí? Nós descobrimos esse ano, tardiamente, depois de quase 4 anos, descobrimos que a cidade de Batalha surgiu de um povoamento criado pelo franciscano na região da Serrinha. A Serrinha até hoje está lá, em Batalha, um ponto turístico e tal. O franciscano era um palmeirense, era um místico, né, popular, herdeiro dessas devoções populares como as devotadas a Padre Cícero, Padre Biapina, Frei Caetano de Messina. Então, ele era um leigo, não era um padre ordenado, não tinha formação em seminário. Era um líder popular que se vestia com o hábito da Ordem Terceira franciscana e fazia peregrinações pelo sertão, fazendo pregações. E diz a lenda que ele fez uma procissão com uma multidão muito grande para a Batalha, carregando uma cruz. Quando as pessoas achavam a cruz pesada, ele subia na cruz e ela ficava mais leve. E isso preocupou as autoridades locais, né? Era uma época em que havia muita influência do cangaço ainda havia o trauma de Canudos, né? O movimento sebastianista, o movimento messiânico sertanejo, e isso preocupou as autoridades da época, né? A polícia foi lá averiguar, o exército se mobilizou, mas descobriu-se que era apenas um grupo religioso querendo a salvação, né? Mas foram recomendados a deixar o local e depois o beato franciscano foi para Palmeira, voltou para Palmeira
E naquele território entre Paulo Jacinto e Quebrangulo foi fundada a Vila São Francisco, que até hoje está lá, né? Foi dirigida inclusive por Frei Fernando, que acompanhava Frei Damião. Infelizmente, o franciscano, por questões políticas, por envolvimento na trama política dos anos 50, 60, ele acabou sendo assassinado enquanto trocava lâmpada num poste, né? Isso é uma polêmica até hoje, né? Até hoje ainda é envolto em certo mistério essa história. São histórias magníficas essas do sertão, né? E como é que você, como um professor de filosofia, um pensador, um poeta, você pode conceber, não é, o pensamento, a cultura do sertão? O sertão é um lugar mítico, né? Quando a gente fala no sertão, tem todo um imaginário que foi criado, até pela literatura, né? Graciliano foi um dos que ajudaram a fixar essa imagem do sertão que permeia todo o nosso imaginário brasileiro. O sertão tem passado por modernizações, né? O sertão não é mais o mesmo conforme relatado na literatura, porém é um lugar que tem se ressignificado. Por exemplo, um elemento que a gente tem estudado no sertão é o carro de boi. O carro de boi ajudou a construir o Brasil. 400 anos de construção do Brasil, o carro de boi estava lá presente, transportando o Brasil. No final do século XIX, o carro de boi passou a ser considerado um símbolo de atraso. Isso perdurou durante o século XX. Até o Monteiro Lobato, comparando o Brasil e os Estados Unidos, disse que o Brasil era um carro de boi, ou seja, o Brasil era um atraso. E até no dicionário Aurélio, né, chegou a ser significado o verbete como veículo típico das regiões mais atrasadas do Brasil. Agora, um fenômeno interessante que nós temos observado no século XX é que o carro de boi no sertão tem sido ressignificado. Um exemplo disso são as festas do carro de boi, as imensas festas em Santana do Ipanema, em Api, tem uma grande festa do carro de boi todos os anos que acontece lá, Pão de Açúcar, por onde começou, Cacimbinhas. Então, você não vê mais o carro de boi na paisagem. Quando vê, o vê adaptado, com pneus de caminhão. Mas quando acontecem essas festas, aparecem 1.500 carros de boi, né, fazendo o som característico, né, fazendo a trilha sonora, Maravilha, que né? foi a trilha sonora de Vidas Secas, né, do Foi de filme. Vidas Secas. Fazendo aquela trilha sonora, rangendo, né? Ou seja, o carro de boi hoje é um instrumento de devoção religiosa, é um objeto de orgulho, um objeto de veneração. Você chega lá em Batalha, tem os chaveirinhos de carro de boi. Então você percebe que o sertão tem sido ressignificado, né? O que já foi considerado um símbolo de atraso, como por exemplo o carro de boi, hoje é um instrumento de inovação e de orgulho para a comunidade sertaneja. O sertão realmente é fascinante, as histórias do sertão, né? A geografia, aquele contraste. A gente pode dizer as geografias, né? Geografias. Porque o sertão de Batalha é diferente do sertão de Piranhas, o sertão das Piranhas, como diz o Ariano Suassuna, né? Que é diferente do sertão delmirense, que é diferente do sertão santanense. São sertões, né? A gente costuma homogeneizar, né? Quando pensa sertão, uma coisa só. Mas convivendo nesses 4 anos, eu percebi que há sertões e sertões, né? O sertão da Bacia Leiteira, o sertão da beira do Rio São Francisco, o sertão intenso, o sertão árido, desértico, enfim, sertões. E um povo muito forte, né? Observando-se tanto de lutar na região, como assim de manter as tradições, né? Eu acho que se Euclides da Cunha vivo fosse e reescrevesse os seus sertões, ele talvez dissesse: a sertaneja é, antes de tudo, uma forte. Sim. Porque, voltando ao carro de boi, quando a gente pensa em vaqueiro, em carreiro, a gente pensa no homem, né? Mas uma curiosidade, lá no sertão, quem preside a Associação de Carreiros do Sertão de Alagoas é uma mulher. Isso já quebra o padrão, o paradigma, aquilo que a gente está habituado. E as mulheres têm protagonizado a história contemporânea do sertão, as sertanejas, né? Se o sertanejo, antes de tudo, um forte, as sertanejas nos têm parecido muito mais. Muito bem. E a gente vai retornar daqui a pouco, conversando com esse maravilhoso poeta, professor, Cosme Rogério, já depois do nosso intervalo. Retornamos já.
imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. Retornamos então ao programa Café com Poesia, conversando com Cosme Rogério. Prazer imenso, como eu falei no início do programa, em recebê-lo aqui. E a gente então ainda falando sobre o nosso querido sertão, os sertões, como você fala, né? Está dizendo, então, tem a economia do sertão, né? O laticínio, né? Aquela coisa do queijo. Falávamos que na região da Bacia Leiteira, a vaca é um animal sagrado. A vaca em Major Isidoro tem umas 3 ou 4 estátuas imensas de vaca e o ordenhador lá tirando leite. Uhum. É um símbolo muito presente e muito venerado. Claro, guardadas as proporções que nós não somos a Índia, mas não deixa de ser um animal sagrado. Sim. E é essa coisa da economia, né, que gira no sertão. Exato. E, inclusive, o nosso campus é um campus que forma profissionais na área de agroindústria. E nós temos feito... eu falo nós me incorporando ao grupo, mas os nossos alunos, que são os protagonistas desse processo, têm feito várias descobertas, né, e várias possibilidades na produção de laticínios, inclusive recebendo prêmios por aí afora. Eu não sei relatar bem, porque é uma coisa bem específica da parte técnica, mas a presença do Instituto tem incrementado essa produção e aberto novas possibilidades para se pensar estratégias de economia solidária, inclusive. Entendi. Voltando agora um pouco à literatura também dessa região. Como é que você vê a literatura ali, a nova geração e tal? A gente fez em 2015, a gente promoveu um concurso literário que teve até o nome do nosso querido José Inácio Vieira de Mello, Prêmio José Inácio Vieira de Mello. E nós ficamos surpresos com a recepção no público desse concurso, que permitiu a gente conhecer o que é que os meninos produzem, né? E é um material razoável, eu não vou exagerar, mas é um material razoável, até porque o acesso aos meios culturais para se apropriar de repertórios ainda não é fácil, né? Mas apesar disso, as pessoas já reconhecem que a poesia, independentemente de ter acesso a determinadas leituras e repertórios, é algo que faz parte da gente, é algo que a gente já recebe de berço. O sertanejo já recebe a poesia de berço, eu sempre faço questão de assinalar isso. Quando me perguntam como a poesia entrou na minha vida, eu sempre dizia que entrou pela escola. Mas de tanto perguntarem, hoje eu já considero, pensando bem, que eu recebi a poesia em casa mesmo. Porque nossos pais têm as trovas, né? Têm as rimazinhas para dizer para a gente, para alguma situação, para dar um conselho, né? Que os olhos viu, boca pio, isso minha avó falava muito, né? Isso é poético, né? Uma rimazinha, mas é poético. Boa Ave Maria faz quem em sua casa está em paz. Maravilha. São conselhos
comuns do cotidiano, mas é poesia, antes de tudo poesia, né? É formas de a gente incorporar o aprendizado. E isso, o sertão é riquíssimo, né? Dessas adivinhações. Sou branco de nascimento, sou preto de geração, delgado de cintura, vivo na escuridão, o que é? Essas rodas de conversa dos mais velhos ainda existem, né? E ainda mantém a esperança da poesia acesa. Que coisa boa. Tem um também que eu acho interessante, que diz assim: o cesteiro que faz um cesto e faz um cento. É só ter cipó e tempo. Pois é. A sabedoria popular do sertão, que vem na forma de poesia, que vem na forma de trova, né? De trova, né? Se eu não me engano, é o Theo Brandão que fala que a trova, por muito tempo, foi a poesia por excelência do povo alagoano, né? Incorporada pelo povo alagoano. Depois que eu descobri isso, eu passei a entender por que os mais velhos tinham trova para tudo, né? Não era só folclore, é algo incorporado mesmo, é algo que faz parte do ser. É ontológico, né, como dizem os filósofos. E a coisa da geografia, como dos sertões, como você fala. Eu agora, quando falar, não vou falar mais do sertão, não, né? Que aprendi aqui com você. Dos sertões, de todas as geografias desses sertões, que é uma coisa fantástica, né? O Brasil é muito plural. E Alagoas é um bom exemplo disso, porque é um estado pequeno, assim como Sergipe. E mesmo sendo pequeno, a gente tem uma diversidade, uma riqueza muito grande. Por exemplo, sotaque. O sotaque alagoano não é um sotaque só. Por exemplo, aqui em Maceió eu ouço muito os maceuenses nativos falarem poesia. Exato. Lá a gente fala poesia no interior. Né? Sim. Aqui eu ouço alguns maceuenses falarem Maceió, lá a gente fala Maceió. Quer dizer, um estado pequeno você já identifica dois sotaques diferentes. Né? Quanto mais essa imensidão desse Brasil. Você está certo. Teve um período que o pessoal da Rede Globo me contratou para eu fazer uma seleção daqui de atores para uma microsérie baseada na obra do Graciliano, Alexandre e Outros Heróis. Eles iam fazer aqui, lá numa região de Pão de Açúcar. E eu fui então fazer, né, enfim, selecionar atores e tal para mandar para lá, para escolher, para fazer o elenco. E depois veio-me outra encomenda, que era a prosódia, a dificuldade da linguagem alagoana. Pô, como é que a gente encontra um professor de prosódia? Eu quase digo eu. Mas aí que era exatamente para ver isso, essa coisa diferente nas diversas regiões. E você está certo, é isso mesmo. Se você vai à zona da mata, tem uma coisa diferente ali, não é? Vai o litoral norte, litoral sul e tal. O litoral norte eu já acho mais anasalado. Anasalado, exatamente. Ou seja, um estado pequeno, mas olha a riqueza cultural, olha a diversidade de linguagens, de sotaques. Ou seja, lá em Palmeira tem uma planta cujo leite, se atingir a retina, queima, e nós chamamos de labirinto. Se você subir a Serra das Pias, né, só faz subir a serra e chega em Pernambuco, a mesma árvore é conhecida por avelóis. Ninguém sabe mais o que é labirinto, você só faz subir a serra. Quer dizer, então, as fronteiras culturais são bem nítidas, essa riqueza e essa diversidade são bem nítidas. Né? É uma coisa fantástica. Bom, agora tem o seu momento também, você como poeta e intérprete de poesia. Mas eu queria agora inverter. Você me permite fazer uma bagunça aqui no seu programa? Fazer uma bagunça aqui. Pode. Eu posso olhar para qual? Olha aqui, essa daqui. Para essa daqui? Olá, eu sou o Cosme Rogério, nós estamos na TV Assembleia, programa Café com Poesia. Eu tenho o maior prazer de apresentar e chamar aqui, estar ao lado desse grande talento do teatro, do cinema e da televisão, Chico de Assis. Muito obrigado. Tudo isso é para pedir a você para recitar um poema, pode ser? Eu sou muito fã de você recitando Inequação de Sidney Vanderlei. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter vindo aqui no seu programa. Seja sempre bem-vindo. E, enfim, eu fico até meio constrangido da sua presença, dizer poesia na sua presença, mas tudo bem, você como pode é um ficar pedido. à vontade, faça igual, tem café, eu não tomo, mas você pode ficar à vontade. Só tome em ocasiões especiais como esta. Eu vou dizer sim, a poesia do Sidney Vanderlei, que é lá do Viçosense, né? Aqui já esteve e tal, inclusive me entrevistando também, é a mesma coisa. Que maravilha. E eu vou dizer a poesia dele, que chama-se Inequação, um poema belíssimo. Agora, eu queria pedir logo após, se você pudesse dizer algum poema seu ou poema que você... Vai ser um prazer.
Então, o primeiro sou eu, porque eu sou o convidado do programa. Claro, fica à vontade. Não se entra e sai da amada como se entra e sai do teatro. Do teatro se entra e sai da mesma forma e maneira, com 5 dedos por mão, com 20 dedos no corpo, 30 ideias na cabeça e algum dinheiro no bolso. Com vida se entrarmos vivos, defuntos se entrarmos mortos. Na amada mergulhamos por completo, inteiramente. E quando à tona tornamos, aí nós algo de menos. Pode ser nosso suor, encharcando nossas vestes, nosso sangue, nosso sêmen, que em seu ventre floresce. Pode ser nossa agonia, careta nossa de gozo, nossa contrição de prece. Ou a fadiga que inunda e mina os corpos prostrados, enquanto ruge lá fora um vento desorbitado. Não se entra e sai da amada como se entra e sai de um alto. No alto se anda e se passeia, por ladeiras e ruas planas, por campos, charcos, deserto, asfalto, barro batido, canaviais, açucenas. E ao retornarmos, restamos inteiros e vivos, de igual forma como entramos. Na amada mergulhamos por completo, inteiramente. E quando à tona tornamos, há em nós algo de excesso. Pode ser o seu perfume, recendendo em nossa pele, a mancha do seu batom, tatuada em nosso ombro, ou um pelo negro do pubis boiando em nossa saliva, ou nosso peito inflado de Senhor, dono do mundo, porque senhores da amada. O fato é que ao final da batalha sem porfia, em nosso corpo gravita o que antes não ousaria, um crustáceo, um sargaço, sal, areia, maresia, ou algo que antes no mar gozoso da amada dormia. Não se entra como se sai da amada. Em nós algo se acrescenta, ou em nós algo há que falta. Eita, negócio bonito danado, rapaz. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos brindar. Então, em sua homenagem e ao queridíssimo amigo Sidney Vanderlei, autor desse poema, inclusive tem uma coisa muito interessante, que o Sidney falou para mim, que disse que esse poema ele escreveu, mas por onde ele passa o pessoal diz que esse poema é meu. Aí eu disse, ele diz mesmo, por quê? Porque eles disseram que você termina e não diz quem é o autor. E eu disse, eu sou louco. Não. De quem é esse poema? Eu disse, é de um grande poeta lagoano. Aí o pessoal pensa que sou eu, ele diz. Sidney, querido, um beijo. Tenho um carinho imenso por você. Um beijo para ele também. O meu beijo para ele. O maior poeta de Alagoas. Maravilhoso, né? Falou isso sem medo de errar. A gente conversou e a conversa foi maravilhosa e o programa já está terminando. Oh, rapaz. E agora vem pelo menos uma poesia sua. Tá ok, eu vou recitar uma que foi lançada agora, foi musicada por Arno Borges e foi lançada essa semana pelo Gama Júnior, tá no disco novo dele. O nome do poema é Esmaecer ou Esmaecência, ele tem esses dois nomes. Na música ficou Esmaecer e no livro ficou Esmaecência, mas diz o seguinte: quando chove no agreste, mato seco esverdeia. Quando a ideia clareia, se tem a visão celeste. Quando cai o sol no oeste, enternece o meu olhar. Quando paro para pensar na viagem, vou-me embora. Todo mundo, quando chora, põe para fora a água do mar. Eu acho belíssima essa poesia. É bonito, veio do céu. É muito bonito, é lindo. Inclusive eu participei de um show e assisti outro, você interpretando isso e cantando também. Achei belíssimo. Eu muito bonito. Lisonjeado. E quer ver bonito é Maio Honorato cantando, Gama Júnior cantando. Mas você também é um banho, dá um banho. Uma maravilha. Querido, muitíssimo grato. Vai retornar agradeço. Aqui mais vezes. Para você, um beijo. Nós somos amigos, irmãos, e de tempos e tempos, enfim. E o carinho imenso que eu tenho por você. Retorne aqui o programa quando o seu livro estiver pronto ou quando você achar que deve. Eu fico muito agradecido. Agradeço também a audiência. E até breve, né? Até breve. Pena que durou pouco, mas até breve. Em breve a gente volta. E até o nosso próximo encontro.